Olá, amadinhos, tudo bem? Aqui, ó, para mais um encontro da aula híbrida. Estamos na aula 31, meus queridos. Vamos falar sobre essa questão da intertextualidade, ó, que vem por meio da paráfrase, da paródia e da referência, certinho? E o que é? Aí você vai, professora, o que é intertextualidade? Aí você já pega uma história, ou então você vai ler um poema e de repente, esse poema parece que eu já li em algum lugar. Por que fica essa impressão? Porque você já tem o seu conhecimento de mundo, né? E na hora que você vai interpretar, isso ajuda bastante, porque intertextualidade é conversar, um texto conversar com outro, certinho? Então, vamos lá, aula 31, direto para a tela. Então, a nossa árvore do conhecimento, com a bagagem. E vamos aqui, né? O que é intertextualidade? É a relação que estabelece com outros textos. Exatamente. Ou seja, quando o autor faz referência, citação, imitação, adaptação ou paródia de outro texto, ele está usando a intertextualidade. Ela mostra que nenhum texto é totalmente original, pois todo se constrói em diálogo, como o que já foi dito ou escrito antes, certo? Então, nós temos aqui uma música que cita versos de um poema famoso. Ó, aí já está citando versos, já está usando o que? Uma referência. Uma crônica que faz referência a uma história bíblica. Também, um meme que adapta uma fala conhecida de um filme. Um romance contemporâneo que atualiza um clássico da literatura. Beleza? Então, isso aqui tudo é intertextualidade. Paráfrase é a reformulação de um texto ou ideia com outras palavras mantendo o mesmo sentido original. Ou seja, é quando reescrevemos algo que já foi dito, sem copiar literalmente, mas preservando a mensagem principal. Ó, aqui nós temos dois exemplos, para vocês perceberem, né? Notarem o que é uma paráfrase. O conhecimento liberta o ser humano da ignorância. Olha o outro texto. Aprender é uma forma de se livrar da falta de informação. Então, essa falta de informação está relacionada a quê? A ignorância. O conhecimento liberta, né? Aprender é uma forma de livrar, ó, de se livrar. Então, essas duas frases são o quê? Tem o mesmo sentido, tá certo? Então, aqui é uma paráfrase, diz a mesma coisa, mas fazendo uso de outras palavras, certinho? Então, vamos lá. Saindo da paráfrase, você tem aqui a paródia, né? É uma forma de intertextualidade em que um texto recria um outro texto já conhecido, mas com uma mudança de sentido, ou seja, venham com um tom de humor, crítica ou ironia. Então, vamos começando pela cantiga popular. Então, aqui, o texto original, atirei o pau no gato. Ó, uma paródia, atirei o lixo no lixo, mas o lixo não voltou. Entendeu? Então, aqui nós temos o texto original e aqui a paródia. Certinho? Agora, a frase motivacional. Olha a original. A persistência leva ao sucesso. Paródia dessa frase. A persistência leva ao sucesso ou ao cansaço extremo. Vocês percebem aí essa questão um pouco do tom de humor ou então fazendo uma crítica, uma ironia, uma certa ironia, certo? E vamos mais para vocês, quem faz uso bastante de paródia. Nós temos aqui, ó, uma paródia de uma música muito conhecida, ó, o Show das Poderosas. Olha aqui, ó. Prepara, que agora é a hora do Show das Poderosas. E aqui a paródia, prepara, que agora é a hora do arroz com salsicha. Então, aqui nós temos a paródia humorística que troca o empoderamento pelo cotidiano simples. Certinho? Agora, saindo, quando você fala paráfrase,
você vai reescrever usando o uso de outras palavras, mas sem perder o sentido. E a paródia já vai trazer um pouco de humor, né? Certo? E a referência é quando você faz uma citação, tá certo? Então, ó, referência é quando o autor menciona ou se apoia em outra fonte, como livro, filme, notícia, obra de arte, música ou até mesmo outro autor para reforçar uma ideia, argumentar, dar contexto ou homenagear. Então, nós temos aqui um texto base, Branca de Neve e os Sete Anões. Ela se sentia como Branca de Neve, cercada por desafio, mas sem nenhum anão para ajudá-la. Então, aqui você vê que ela faz a citação, tá certo? E faz uma referência a quem? A Branca de Neve, só que ela não tem os anõezinhos, beleza? Por que é referência? Ó, o texto apenas menciona a Branca de Neve, confiando no conhecimento prévio do leitor, sem copiar nem modificar a história original, certinho? E aqui, ó, como disse Machado de Assis, outra referência, ao vencedor, as batatas. Então, aqui, ó, nós temos uma referência explícita, né? Que quer dizer que foi citada diretamente. E nós temos outra, né? Um poema que lembra os versos de Drummond sem mencionar. Aí vai ser uma referência implícita. Usa as ideias ou estilo sem citar. Beleza? Então, o que é o explícito? Está lá escancarado, vamos dizer assim. Tá visível para todo. O implícito está lá subentendido e escondidinho. Beleza? E a nossa mensagem, como sempre, falando dessa questão da interpretação textual, a gente traz aqui, ó. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. O que isso quer dizer relacionado à nossa aula, né? Esse momento de interpretação. Se todos os dias você tirar um tempo para exercitar, para praticar, ó, o sucesso é garantido. Beleza? Então, amados, muito obrigada pela companhia, uma boa produção e até a próxima aula.